Programa Conexão Empresarial de volta, dessa vez tendo a alegria de receber aqui o Afonso Rocha, que é o superintendente do Sebrae em Minas Gerais, em toda Minas Gerais. E eu queria falar para você que assiste o canal Viver Brasil. O canal Viver Brasil, desde janeiro desse ano, está sendo distribuído em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, várias outras cidades que estão entrando na própria distribuição da Claro Net e, obviamente, a cada um dos telespectadores que acompanham a programação do canal Viver Brasil pelo YouTube no canal Viver Brasil. A cada um de vocês, muito obrigado. E a gente volta no Conexão Empresarial, no programa Conexão Empresarial dessa edição, com o Afonso Rocha. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre a formação dele, os primeiros momentos aí no próprio Sebrae. E agora, nos últimos momentos, a gente já falando sobre vamos falar, novas expectativas que se tem aí no mercado de trabalho. No intervalo, o Afonso falava brevemente sobre essa questão dessa transformação que está tendo. E, obviamente, é um dos momentos que a gente quer entender aqui deste novo consumidor, desse novo empregador, desse novo funcionário que passou por muitas transformações, em específico nessa própria pandemia de 2 anos de duração, onde a tecnologia avançou muito, novos formatos chegaram. Afonso, nessa sua trajetória aí de mais de 30 anos de Sebrae, o que você entende para o empreendedor? Quais são os principais medos, quais são os principais fundamentos que o empreendedor tem que ter para iniciar um negócio, para fazer um negócio realmente dar certo dentro da observação aí que se tem a partir do Sebrae? Usando um pouco a sua palavra, né, medo, né, digamos assim, uma coisa mais suave, o receio, né? O receio da morte é o que acompanha o empreendedor a vida toda, né? Porque a mortalidade de empresa no Brasil nos primeiros anos é muito alta, né? Nós temos uma carga tributária muito pesada, então não é simples falar que você vai ter uma empresa no Brasil. Tem um ex-presidente do Sebrae, conhecido de todos nós, o Guilherme Afif, que ele fala, inclusive, o seguinte, que empreendedor individual, para sair de empreendedor individual para microempresa e depois de microempresa para pequena empresa, deveria ser uma rampa, quando na verdade é um abismo, né? Então, por isso é que às vezes as pessoas percebem que as pessoas relutam muito a desenquadrar, né? Criam artifícios de toda sorte para se manter na condição, por exemplo, de empreendedor individual ou depois de microempresa, porque a carga tributária é muito alta. Uma empresa no Brasil hoje, o que a gente tem quase que calculado matematicamente, é que a empresa trabalha praticamente 5 meses para pagar impostos, né? Ou seja, digamos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ela trabalha para pagar imposto. A partir de maio, ela está trabalhando para ela, vamos dizer assim, né? Então, isso é um elemento fundamental. Metade do ano imposto. Praticamente. Então, assim, isso leva a uma situação que a economia ainda é muito informal, né? A gente tem uma informalidade muito grande. Eu diria que de 2008 para cá, com a criação da figura do empreendedor individual, que é aquele cara que fatura até R$81 mil ano, nós tivemos uma formalização maior, porque aquele indivíduo que era informal anteriormente, ele percebeu que se ele registra como empreendedor individual é bem barato, porque ele paga ali o que é hoje uma faixa de uns R$50 por mês para ser empreendedor individual, e ali com essa taxa ele passa a ter um CNPJ, ele tem cobertura da Previdência, ele tem nota fiscal, ou seja, ele adquire uma série de benefícios que ele pode não só explorar a atividade que antes ele estava explorando na informalidade, mas ele possa ter nota fiscal e vender, inclusive, para a pessoa jurídica, né? E isso trouxe, resgatou um pouco aquele submundo do empreendedorismo do país que vivia na informalidade para a formalidade. Digamos assim, trouxe à luz essas figuras chamadas de empreendedores individuais. Mas acesso a crédito ainda é uma coisa que, por mais que se diga que a gente tem hoje uma série de linhas de crédito aí para pequena empresa, e já estão surgindo linhas até para o próprio empreendedor individual, ainda o dinheiro é um dinheiro caro, né? Então, outro aspecto, não basta querer ter empresa, sabe? A pessoa tem que estar preparada para ter empresa. Tem uma máxima que nós aprendemos ao longo dos anos no Sebrae, que é assim,
O perfil do empreendedor hoje no país, ou do dono de uma pequena empresa no Brasil, é muito comum você ter, por exemplo, uma senhora, uma pessoa que foi costureira de uma confecção, muitos anos, e aí num determinado momento ela fala assim, olha, eu quero deixar de ser costureira dessa confecção e quero passar a ter a minha confecção. Só que na hora que ela vira dona de uma confecção, ela esquece que ela foi costureira. Agora, a partir desse momento, ela tem contas a pagar, contas a receber, ela tem que administrar fluxo de caixa, ela tem que administrar pessoas, etc. Ela tem que comprar, ela tem que receber. Então, a condição de ser empregado é muito diferente da condição de ser dono. Então, voltando, né, na origem, eu estou falando tudo isso para voltar na origem da sua pergunta. O grande desafio e o grande receio de um cara empreender no Brasil é o risco da falência. Porque eu estou falando de uma série de coisas, mas além disso tudo, você tem um elemento que é fundamental, que é a visão para o mercado. O mercado, ele é muito competitivo. E você sobrevive uma empresa num mercado competitivo se a sua empresa, se o seu negócio for competitivo. E sendo competitivo, ele vai ser sustentável no tempo, né? Então, assim, não é simples. Ser empresário não é simples, mesmo que seja um empresário de uma pequena empresa. Nesses últimos tempos, onde a gente teve agora, há alguns meses atrás, estamos passando ainda por um processo de pandemia que assustou o planeta inteiro, em todos os aspectos, no convívio humano, no consumo regular, de comprar um pão, de receber uma revista, de comprar um jornal, tudo isso mudou nesses últimos 2 anos. O que esses empreendedores, que também ficaram aflitos, que também tiveram vários dos seus negócios fechados, o que esses empreendedores passaram, mas sobretudo, aprenderam. O que o Sebrae conseguiu minimizar nessa dor que foi tão grande para todos? Olha, não é porque eu sou o superintendente do Sebrae, mas o Sebrae teve um papel fundamental durante essa pandemia. Primeiro que nós não nos escondemos, nós tivemos muito receio do vírus, de fato, criamos inclusive um plano estratégico emergencial dentro do Sebrae, onde nós criamos um grupo de trabalho só para proteger os funcionários, os fornecedores e clientes, o tempo todo com uma série de protocolos para proteger o colaborador, o fornecedor e o cliente. Mas, ao mesmo tempo, criamos um grupo de trabalho para olhar a questão das finanças, fizeram uma redução de custos de uma série de frentes de trabalho nossa e criamos um outro grupo de trabalho para olhar soluções para o cliente que estava desesperado naquele momento. Então, assim, e funcionou muito bem, porque nós conseguimos ir para a linha de frente, como se fosse um exército indo para a linha de frente, e o Sebrae se expôs muito durante a pandemia sob o aspecto da oferta. E aí, eu diria assim, o que salvou os empresários durante esse período? Primeiro, obviamente que as políticas de governo foram importantes, né? Quando a gente fala de linhas de financiamento, surgiram linhas de financiamento, a questão, por exemplo, de você poder fazer redução de salário e de jornada com o financiamento para as empresas, foi uma coisa que ajudou bastante empresas, mas acima de tudo, qual foi o papel do Sebrae? Nós criamos um fundo de aval, né? Por você ter uma ideia, por 3 meses a contribuição do Sebrae foi destinada para constituir um fundo de aval que pudesse dar o aval para aquelas empresas que estavam precisando de crédito e não tinha a garantia para oferecer para os bancos na hora que ele ia contrair aquele empréstimo. Acho que foi uma grande sacada do Sebrae, mas acima de tudo nós nos estruturamos principalmente para o aspecto de ajudar os empresários na gestão financeira e do marketing digital. Talvez o marketing digital foi o ambiente que nós mais crescemos e que nós mais atendemos. O que significa esse pacote do marketing digital? São todas as mídias digitais que nós pudemos ensinar os empresários a usar naquele momento que ele estava com a loja fechada. Para você ter uma ideia, o número que nós temos é que antes da pandemia, cerca de 35% das micro e pequenas empresas utilizavam o e-commerce, por exemplo, o comércio eletrônico. Hoje nós ultrapassamos 70% das micro e pequenas empresas utilizando esse... Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Por quê? E com um detalhe muito interessante, hoje nós estamos voltando, graças a Deus, à normalidade, e esse legado da pandemia... Do consumo presencial, mas também o eletrônico, o online avançando também. Exatamente. As empresas hoje, a prova disso, nós nunca vimos tantos entregadores nas ruas, porque esses caras continuam fazendo um delivery que foi a moda, o que salvou muitas empresas durante a pandemia. Sim. Só que as empresas já estão de portas abertas. Então, o grande legado da pandemia para essas pequenas empresas foi aprender a trabalhar
com o delivery, aprender a estruturar um site próprio ou saber como é que faria para aderir a um marketplace, né? Vários marketplaces grandes aí que abrigaram pequenos negócios para colocar seus produtos. Então, assim, nós até cunhamos no Sebrae hoje uma expressão que a gente chama de figital, né? Que é o físico e o digital. Antes, praticamente, era só o físico. Hoje é físico e digital. O mercado ele convive muito bem com essas duas frentes, onde a empresa, o restaurante hoje, ele voltou a abrir as portas e está no digital, mas você pode ver que todos os restaurantes hoje têm um ambiente lateral, onde ele continua praticando o delivery, porque muitas pessoas aderiram ao delivery e gostam muito disso. E outras atividades chegaram, como as dark kitchens lá, que são as cozinhas específicas para as operações. Muitos negócios se reinventaram. Muitos negócios se reinventaram durante essa pandemia e gostaram do modelo e não voltam para o modelo anterior. Então, assim, tanto é que durante a pandemia usou-se muito a expressão do novo normal, né? A nova normalidade. A nova normalidade é isso. É uma reinvenção total dos negócios, fruto de uma pandemia, mas que hoje a gente percebe que aqueles que sobreviveram estão saindo muito fortes, estão fortalecidos com essa nova alternativa de fazer negócios, são as redes, né? Você está com 30 anos do Sebrae, tem uma visão, talvez, das únicas dessa instituição no Brasil. A pergunta que eu te faço é que, lá de trás, do presente e do futuro. Você falou que o Sebrae se chamava SEMAG. SEAG. Ele era público, passou a ser privado, tem o nome de Sebrae. O que era a função do Sebrae no passado? Qual é a função do Sebrae hoje? Como é que você enxerga a função do Sebrae amanhã? Eu diria que o Sebrae, no passado, ele fazia o trivial, que era muito importante, porque não existia ninguém. Tem até aquela máxima de que em terra de seca quem tem um olho é rei. Então a gente fazia coisas básicas, que o empresário demandava coisas básicas. Eu, por exemplo, eu lembro de reunir um grupo de empresários do setor de confecção, do Grupo Mineiro de Moda, imagina, na década de 80, eles iam para uma feira em São Paulo e não tinha sequer planilha de custos e saber calcular preço para definir margem. O Sebrae ajudava aí? Eu fui para a sala de aula ajudar esse povo, deu aula para eles de custo e depois fui nas empresas ajudando a implantar sistema de custo das empresas. Isso para a gente hoje, eu diria que é uma solução básica, é quase que uma commodity dentro do processo de gestão. Mas naquela época o SEAG foi muito importante para isso, né? Ao longo dos anos, nós fomos nos profissionalizando de uma forma tal e levando para as empresas outras alternativas. Por exemplo, trabalhamos muito com qualidade total, na época que o grande coqueluche era a qualidade total. ISO 9000. ISO 9000, certificações das mais variadas, capacitação das empresas não só sob o aspecto de gestão, mas também pelo aspecto tecnológico. Nós orientamos muito a questão do crédito. O Sebrae nunca emprestou dinheiro e não pretende ser um banco, mas nós trabalhamos durante esse período todo muito fortemente orientando os empresários para que ele pudesse pegar o crédito na hora que o crédito fosse de fato algo importante para ele. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o aspecto de perspectivas futuras, a nova onda que vem aí passa tudo pelas novas tecnologias, né? O que as startups, por exemplo, estão fazendo no mercado é uma grande revolução. Nós temos hoje um trabalho muito forte que o Sebrae está fazendo, que é na área de inovação aberta, que é o seguinte: se eu não tenho força para atender todas as empresas diretamente, eu tenho que identificar, através de um bom diagnóstico nas empresas, o que as empresas estão precisando, fazer uma chamada pública e trazer as startups para fazer o que a gente chama de inovação aberta, ou seja, entregar soluções tecnológicas para essas empresas, né? Nós temos um exemplo muito bem sucedido numa parceria nossa com a CDL Belo Horizonte, que é um projeto chamado Varejo Inteligente. O que é o varejo inteligente? É exatamente isso. Nós fomos a mercado, o comércio é um setor talvez um dos mais tradicionais, né, em termos assim de... A indústria, às vezes, ela é um pouco mais inovadora em alguns aspectos do que o próprio comércio. O comércio ainda é um ambiente bem tradicional. E pensando nessa lógica, nós fomos para dentro do grupo das empresas, dos comércios de Belo Horizonte, fazendo levantamentos diagnósticos, identificando as maiores dores desses comerciantes e fazendo chamadas públicas e trazendo as startups para dentro do comércio para desenvolver soluções que melhorassem a performance deles. Então, assim, eu vejo... Isso aconteceu ou está acontecendo? Não, já está acontecendo há algum tempo.
Nós estamos aperfeiçoando essa metodologia. E já chegou-se a alguns resultados? Sim, de as startups empresas vindo gerar o serviço? Sim, as empresas. E com detalhe, nós estamos fazendo inovação aberta no próprio Sebrae. Olha que coisa interessante. Nós temos hoje dentro do Sebrae alguns desafios, principalmente nas áreas de suporte, como setor de compras, de cotações. O próprio Sebrae está indo ao mercado, fazendo chamada pública para trazer startup para desenvolver soluções tecnológicas para o Sebrae, para que a gente possa ser mais ágil, mais eficiente para entregar soluções, que hoje as grandes empresas já estão fazendo, né? Se você pegar as grandes empresas mineiras hoje, como a Gerdau, como a ArcelorMittal, são todas empresas hoje que fazem com muito profissionalismo isso que a gente chama de inovação aberta, que é trazer soluções para as suas próprias estruturas. Mas o Sebrae que eu vejo no futuro, ele não é um Sebrae muito maior. Eu tenho comigo, por tudo que a gente vem lendo e observando no mercado, a tendência é que o Sebrae, como uma agência de desenvolvimento de pequenos negócios, que eu costumo intitular o Sebrae como uma grande agência de desenvolvimento de pequenos negócios. Se nós somos uma agência de desenvolvimento de pequenos negócios, eu tenho que ter a capacidade de ser um grande hub, onde eu vou a mercado, identifico as melhores oportunidades que existem no mercado. Eu não posso me atrever a achar que tudo que o Sebrae vai entregar para o mercado, somos nós que vamos desenvolver. Eu tenho que valorizar aquilo que o mercado está produzindo. Tem muitas empresas de consultoria, muitos pesquisadores, muitas startups fazendo coisas muito importantes, que eu tenho que credenciar soluções de mercado e trazer para o Sebrae e ofertar isso para um cliente que vem aqui e escolhe como se fosse uma gôndola de supermercado, sabe? Eu disponibilizo produtos que eu chancelo, aí eu preciso de ter uma ótima curadoria, né? Eu tenho que ser um ótimo curador para saber o que tem lá no mercado que é de fato bom. O que o Sebrae já é. Exato. E trago para cá e disponibilizo para esse cliente e o cliente vai poder escolher. E eu vou ajudar essa escolha. Então, para mim, o Sebrae de futuro é um Sebrae que talvez ele seja menos prestador de serviço clássico do jeito que ele é hoje, dentro da linha do que a gente chama de suporte empresarial, mas que a gente seja um grande hub de soluções, onde eu vou ser o regente disso. Tem cara fazendo coisa boa aqui, então eu vou trazer essas coisas boas para cá. O cliente precisa de soluções, então eu coloco essa solução lá. E eu faço essa regência. Eu acho que o Sebrae de futuro passa muito por aí. Olha, você falou no começo ali em relação à questão das pessoas. Você falou a importância da questão das pessoas, mais do que a gestão, mais do que a empresa, mais do que qualquer coisa. Porque, na verdade, a empresa, o produto ou qualquer coisa é o resultado das pessoas, do trabalho das pessoas. Aconteceu uma situação esses dias que me chamou a atenção, vou compartilhar aqui com você, que certamente tem muito que colaborar nesse sentido. Eu estava vendo uma entrevista e o Paulo César, por acaso, o Paulo César fez um comentário comigo hoje ou alguns dias atrás, de uma matéria que a gente viu, por acaso eu vi, e ele viu também de maneira separada, mas aí depois a gente conversou sobre. Era uma matéria que vinha no programa do Roberto Dávila. Para quem não conhece, o Roberto Dávila é um jornalista com mais de 50 anos de atividade, todo qualificado, sempre entrevistou pessoas e autoridades de tudo quanto é tipo, sempre com muita elegância. E aí, alguns dias atrás, ele estava fazendo uma entrevista que também me impactou. Eu já sabia que você tinha algumas situações, tipo na L'Oréal de Paris, mas o que me chamou a atenção, de fato, foi essa transformação muito latente e colocada na mesa. Então, era uma entrevista com o presidente, o CEO da KPMG no Brasil. A KPMG, aí é importante falar para as pessoas que não sabem, a KPMG é uma das empresas de consultoria mais influentes que a gente tem no planeta. As Big Four, ela está entre as Big Fours da auditoria. Então, essa empresa, o que ela faz? Ela direciona o setor produtivo, com novas práticas, com aconselhamentos, com consultoria. E aí, o que me chamou a atenção nesta entrevista feita por um profissional como o Roberto Dávila na Globo News e com o CEO de uma empresa como é a KPMG. Esse CEO é uma trans, é um homem que agora chama Daniele, e essa Daniele se posicionou ali dessa maneira, inclusive falando
que não sabia ainda o que ela era, mas ela não era nem homem, nem mulher. Sim. Mas olha a importância de quem está falando isso, onde ela estava falando e com qual critério ela estava falando. Sim. Então ela foi muito clara, 38 anos, falando que um dos principais medos dela na hora que ela tomou a decisão de virar trans, depois de 30 anos de idade, 32, 30 e poucos, o maior medo dela foi na hora de colocar isso para os superiores dela na empresa. Claro, claro. E o que os superiores da empresa dela falou? Você pode tomar a decisão que você quiser. Sim. A empresa vai absorver. Então, por que eu estou colocando isso? Porque o que vocês devem estar vendo dessas transformações chegando em várias pontas não está no gibi. Claro. Quando o CEO da KPMG no Brasil é um personagem com esse perfil. Claro. Estou certo? Está certo, absolutamente certo. E aí, assim, o debate em torno das chamadas da ESG, né, que é o aspecto ambiental, social e de governança, né, que tanto se fala hoje em dia, ele está muito presente no nosso dia a dia, e esse aspecto que você está colocando da questão da pluralidade nas organizações é algo extremamente importante. E muito difícil, Afonso. Muito difícil. A própria entrevista do Roberto Dávila, ele não sabia como se portar com a pessoa. E ele falou abertamente aqui, eu não sei como é que eu te chamo, você pode me falar. Mas essa é uma realidade que está colocada, nós vamos ter que nos educar para ela, né? Nós, por exemplo, no Sebrae, hoje a gente tem um programa dentro do Sebrae chamado Sebrae de Plurais, porque na verdade a pluralidade, a sociedade às vezes enxerga de uma forma distorcida, porque às vezes tendem a olhar a questão da pluralidade sob o aspecto da opção sexual, né? Mas você tem que olhar a pluralidade sobre a questão da gordofobia, da raça. Olha que confusão. Então, assim, são vários elementos, mas, por outro lado, a pluralidade, o debate em termos da pluralidade dentro das organizações leva a esse aspecto de você não ter atitudes discriminatórias. Sim. Né? Então, assim, o Sebrae, por exemplo, hoje nós somos signatários do Pacto Global. Por quê? Para nós, que somos uma agência de desenvolvimento de pequenos negócios, e o nosso desejo é que todos essas clientes que nós atendemos hoje, que são pequenas empresas, que elas cresçam e daqui a pouco se tornem médias e grandes empresas. Então, esse berço ele tem que ser muito bem informado, porque a realidade do mercado hoje é essa. As empresas precisam de estar atento com esse novo mundo que a gente está vivendo, né? A sociedade hoje ela é uma sociedade muito mais participativa, os colaboradores requerem uma audição diferente, uma escuta diferente do que era no passado. No passado as empresas praticavam um conceito de comando-controle, isso não se adequa mais. Não. Né? Hoje as pessoas são muito mais reivindicadoras, elas são mais independentes. Nós estamos falando agora há pouco aqui da questão do novo perfil profissional, que eu acho que é muito saudável, né? As pessoas têm que entrar para o mercado de trabalho, mas entrar com uma formação diferenciada, porque ela tem que ter como meta pessoal a construção da sua independência profissional. Isso aí foi perfeito. Porque se ela e quando a gente fala, por exemplo, que o Sebrae valoriza tanto a questão da educação empreendedora, é porque a educação empreendedora está vinculada à educação empreendedora para a vida, né? Os nossos alunos, por exemplo, da Escola de Formação Gerencial, os nossos alunos do Núcleo de Empreendedoria Juvenil, são jovens todos na faixa de 17, 18, 19 anos. Esses meninos estão indo para a faculdade, estão saindo lá na frente com uma formação completamente diferente. A opção de fazer uma carteira de trabalho para eles e buscar emprego de porta em porta mudou completamente. Eles têm hoje o emprego formal como uma opção de vida, mas não necessariamente que eles vão querer fazer isso. Sim. Eles vão querer empreender. Então, assim, nós estamos hoje diante de uma sociedade completamente diferente. E talvez, né, para a minha geração, que eu tenho 61 anos de idade, talvez seja esse também um dos grandes desafios, porque quem faz gestão hoje é um constante conviver com um conflito de gerações. Eu tenho no Sebrae, por exemplo, hoje, pessoas geração X, mas eu tenho essa meninada que está vindo, inclusive, da própria escola do Sebrae, que hoje o jeito de se vestir, o jeito de falar, os trajes, o posicionamento, você tem que admitir hoje algumas coisas em prol dessa pluralidade, em prol desse bom convívio, que há 10 anos atrás você não admitia. Então, assim, os executivos hoje vivem uma questão que é um conflito de gerações nas organizações, que é um grande desafio.
E as realidades também são outras, Claro. as realidades de atuação geral. Eu tenho uma referência de trabalho. Sim. Qual que é a referência de trabalho que eu tenho? A referência de trabalho que eu tenho é do meu pai, Sim. que foi a pessoa que eu mais vi trabalhando Claro. ao longo da minha vida. Uhum. Então, a pessoa que eu tenho como referência de trabalho e de muito trabalho é a partir dele. Claro. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Essa referência de trabalho que ele tinha, a forma dele praticar aquele trabalho, ele já não tem mais a necessidade atual. Claro. Então, ele tinha que ir para um escritório, ele tinha que estar lá, porque ele não estava conectado como está hoje. Sim. Então, a realidade de ação era diferente. Claro. Hoje, a sua realidade é muito... Aliás, é completamente diferente. Claro. Em um telefone, você tem todos os dispositivos Todos que antes os você tinha recursos. que ir para um lugar para ter. O fax, o e-mail, o telefone, a televisão, está tudo integrado em um único aparelho. E durante a minha vida toda, eu ouvi dizer que as tecnologias viriam para diminuir o nosso trabalho, né? E veio para aumentar, para te dar mais possibilidade Claro. de Nós somos conectados fazer. 24 horas, é isso aí. Então, realmente, eu acho que essa questão dessas transformações, elas estão em um momento que vai ter muito mais coisa ainda Claro. chegando. Claro, claro. E o bom que é isso, né? Sim. Eu costumo dizer que qual que é a grande alerta que a gente dá para qualquer empresário? Fala, meu amigo, reinvente seu negócio todo dia. O empresário que diz, olha, do jeito que está, tá bom, vou continuar assim, ele começou a morrer, porque o mercado lá fora está numa velocidade incrível. Então as empresas têm sempre aquela obrigação de estar se reinventando permanentemente. O ser competitivo hoje é estar conectado às tecnologias para que você possa absorver e conviver com elas e fazer uso delas, para que sua empresa seja competitiva. Porque senão, você vai ser deixado para trás e ao deixar para trás, você perde relevância. E perdendo relevância, você deixa de existir naturalmente. Como é que é a sua percepção de vida pessoal e vida profissional? Existe, de fato, diferença entre vida pessoal e profissional ou é um conjunto de atividades que é uma vida só? Cara, antigamente a gente tinha essa coisa de falar o seguinte, você não leva trabalho para casa, né? Ou você não traz problemas da família para dentro da empresa, isso é bobagem. Né? A vida é uma só. Nós somos seres humanos, né? O que a gente precisa de ter é um pouco de disciplina, porque afinal de contas, aliás nós, né? Eu, por exemplo, tenho uma esposa, eu sou casado há 35 anos, né? Então assim, nessa hora você ter uma boa parceira que entenda esse ritmo de vida da gente é extremamente importante. Mas óbvio que você tem que ter o seu momento de lazer. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ir para a minha chácara final de semana, eu gosto de estar com a minha esposa, eu gosto de estar com meu neto, com meus filhos. Isso tem que existir esse momento. Não há possibilidade de que esse momento não exista, porque senão uma coisa acaba engolindo a outra, né? Mas acho que nesse momento você tem que ter algo que pensa o seguinte, olha, se você escolheu esse estilo de vida, faça o melhor que você puder, mas não esqueça que todo o seu suporte, a sua retaguarda, quem te dá é a família, são seus amigos, então dê o seu tempo para eles. Agora, nós somos seres humanos, cara. Eu tenho problemas, às vezes se eu tenho um problema em casa, esse problema não tem como ele não chegar no meu trabalho. E o contrário. E nessa hora que você precisa de ter uma esposa que te dê atenção, que te ouça, amigos com quem você possa conversar, eventualmente assuntos que você não trata no meio profissional. Então a vida é dinâmica, né? Acho que é esse o dinamismo. Afonso, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu queria que você, na função que você tem, na vida que você já percorreu, então estou juntando duas coisas, o percurso da sua vida e a função que você está hoje. Se você tem algumas pessoas nos escutando aí, nos enxergando, nos observando, começando uma iniciativa nova, uma empresa empreendendo no Brasil, nesse processo tão duro, 5 meses de imposto, difícil de identificar recursos humanos, enfim. Qual que é a sua mensagem para quem está querendo acreditar nessa função e nesse caminho de empreender? Olha, em primeiro lugar, não há possibilidade de você ser dono de um empreendimento se você não gostar de gente. Então você tem que gostar de gente, você tem que ser um ser relacional, vamos dizer assim. Foco, tem que ter foco, e você tem que gostar do que faz. Ter experiência é fundamental, mas gostar do que faz é importante porque a motivação, é a energia que vai te impulsionar para frente. Estude, sabe? Estude,
seja curioso, tem uma expressão, talvez possa soar como sofisticada, mas que hoje já está totalmente usual, que é o benchmarking, né? Faça benchmarking, observe, tenha humildade para perceber o que está dando certo, sabe? Para você trazer as boas práticas. Nós temos uma revista hoje no Sebrae que chama Histórias de Sucesso. Então, assim, veja a história do sucesso do indivíduo ali do seu lado e faça benchmark e traga essas práticas para a sua empresa. Então, assim, eu acho que o foco, o interesse, a ambição pelo aspecto do bom sentido e o querer dar certo, eu acho que é fundamental. E por detrás disso tudo, eu acho que tem um negócio fundamental que é energia, sabe? Energia. Energia sempre. Querer estudar, buscar conhecimento. Então, assim, eu faço um convite, inclusive, para todas essas pessoas, né? O Sebrae hoje é um depositário, é uma fonte rica e permanente de conhecimento, né? Então, busque todas as possibilidades do site, estar nos eventos do Sebrae, contactar com pessoas do Sebrae. É muito rico para quem quer ser empresário hoje. Afonso, você é um cara totalmente energizado. Eu gosto do que eu faço. Eu estou sabendo, a gente vê essa energia no seu olho, na sua fala, na sua função. Alegria para qualquer cidadão de Minas Gerais ou do Brasil ter você lá na condução dessa história. Não tem a menor dúvida que tem muita coisa para ser feita ainda e você vai colaborar muito nessa missão. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Empresarial. Não tem a menor dúvida que quem assistiu está saindo dessa 1 hora de conversa conosco muito mais capacitado, muito mais enriquecido aí com boas informações. Obrigado pela presença e parabéns pela essa história linda à frente do Sebrae. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Está à sua disposição.